As imagens vindas de Gaza, sendo divulgadas tanto pelas forças de defesa de Israel quanto pelos lutadores do Hamas, são uma loucura. Vendo civis no chão. Quando se junta tudo, mostra que o conflito em Gaza apresenta um desafio militar diferente de qualquer outro já visto. Túneis subterrâneos, guerra urbana, combatentes sem uniforme escondendo armas em áreas civis. Unidades militares tradicionais não foram projetadas para esse fim. Mas o confronto entre Israel e Hamas tem sido tudo menos tradicional. Então, eu queria apresentar a vocês 6 unidades das Forças de Defesa de Israel, que mostram como o que está acontecendo em Gaza está mudando tanto a guerra quanto as Forças de Defesa de Israel. Vamos dar uma olhada em soldadas que podem identificar ameaças a quilômetros de distância, unidades de infantaria que limpam prédios, sala por sala, engenheiros que vasculham túneis com robôs, médicos que voam helicópteros para zonas de engajamento ativo, cães com câmeras presas às suas costas e guerreiros cibernéticos lutando em uma campanha invisível. Como as diferentes unidades israelenses combatem um inimigo que redefine as regras de combate. A guerra em Gaza começou com o Tetzpitaniot, o sistema de alerta antecipado de Israel. Imagine isso. Às 6:30 da manhã do dia 7 de outubro, a maioria dos israelenses ainda dorme. Mas em postos de observação na fronteira de Gaza, as soldadas observam algo suspeito em suas telas. Essas soldadas são as Tetzpitaniot, unidades de observadoras de combate femininas de Israel. Sim, essas unidades são exclusivamente e intencionalmente femininas. O papel foi estabelecido no início dos anos 2000, quando as forças de defesa de Israel buscavam ampliar a participação feminina em cargos operacionais. O trabalho exige longas horas de vigilância, atenção aos detalhes e a capacidade de permanecer focado em ambientes de alto estresse. Soldadas demonstraram habilidades excepcionais sem ressalvas. Ao longo de 2 décadas, o Tetzpitaniot desenvolveu uma reputação tão forte que as forças de defesa de Israel mantiveram as unidades totalmente femininas. Nos meses antes de 7 de outubro, alguns observadores alertaram sobre atividades incomuns na fronteira de Gaza. Eles haviam avistado o Hamas realizando exercícios de treinamento, tentando obstruir equipamentos de vigilância e se preparando para algo grande. Apesar dos alertas, os superiores não agiram decisivamente com as informações. Alguns afirmam que os avisos foram ignorados, devido a um viés de gênero. Mas seja o que for, a falha em agir sobre os avisos das Tetzpitaniot entrará para a história. Porque em 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque coordenado, violando vários pontos ao longo da fronteira. Em um posto de observação onde as Tetzpitaniot estavam, soldados morreram e 7 foram capturados. Os observadores sobreviventes mantiveram-se em seu posto, relatando movimentos inimigos mesmo sob fogo direto. Uma investigação interna das Forças de Defesa de Israel admitiu que, apesar de alguns agentes de inteligência e observadores terem avaliado corretamente os preparativos do Hamas, seus avisos não foram devidamente considerados. Sem dúvida. Hoje as Tetzpitaniot ainda estão nisso, mas as coisas mudaram. As Forças de Defesa de Israel reconstruíram e melhoraram a infraestrutura de vigilância que foi destruída durante o ataque, com uma ênfase renovada em levar seus avisos mais a sério no nível de comando. Assim, as Tetzpitaniot estão lá fora, monitorando sistemas avançados de câmeras, balões de vigilância e drones na fronteira, sempre se preparando para o próximo movimento do Hamas. Israel respondeu ao ataque de 7 de outubro com semanas de intensos ataques aéreos, mas eles têm um alcance limitado. O objetivo da campanha de Israel era resgatar os 240 israelenses sequestrados e acabar com o domínio do Hamas em Gaza para evitar outra guerra no futuro. Para isso, precisavam de botas no chão. Israel enviou todas as suas brigadas de infantaria do exército em pé para Gaza, Golani, Javad, paraquedistas, Nahal Kevir e a brigada de comando de elite. Mas eu quero focar no Golani porque eles têm uma grande história que explica por que eles estão liderando essas operações. Formada durante a Guerra de Independência de Israel, Golani é oficialmente conhecida como a Primeira Brigada Golani. É uma das unidades de infantaria mais antigas e condecoradas das Forças de Defesa de Israel. Os primeiros membros incluíam agricultores e novos imigrantes, refletido em seus berets marrons, que simbolizam uma conexão com a terra. Eles participaram de todos os principais conflitos, defendendo o norte de Israel em 1948, lutando nas colinas de Golã em 1967, capturando o Monte Hermon na Guerra do Yom Kippur, e até mesmo do famoso resgate em Entebbe.
Mas mesmo com toda essa experiência, eles nunca tinham visto algo como Gaza. Imagine tentar limpar uma cidade de combatentes onde cada prédio pode estar armadilhado, onde as entradas de túneis estão escondidas atrás de paredes falsas e onde o inimigo conhece cada rua melhor do que você. Não se tratava de avançar por campos abertos. Isso era sobre ir de prédio em prédio, sala por sala, adaptando-se constantemente a um inimigo que vinha se preparando para esse exato cenário por anos. Os soldados de Golani tiveram que improvisar táticas, como limpar um prédio com possíveis entradas de túneis escondidas abaixo. Como você avança quando cada porta pode estar preparada para explodir? Quando o Hamas usa um prédio civil para atacar você, você envia soldados ou chama um ataque aéreo ou fogo de artilharia? Agora, os comandantes de sofá por aí podem ter respostas fáceis para essas perguntas. Mas naqueles primeiros meses de combate, essas questões táticas rapidamente se tornaram dilemas morais que repercutiram em todo o mundo. Porque a zona de batalha ela estava cheia de civis, não por acaso, mas intencionalmente. O líder do Hamas, Yahya Sinwar, teria descrito as altas baixas civis como um sacrifício necessário para a causa palestina, acreditando que a perda de vidas civis ajudaria mais o Hamas do que um cessar-fogo. As forças de defesa de Israel pediram repetidamente aos civis que evacuassem as zonas de combate através de panfletos, telefonemas e avisos públicos. Mas para muitos, deixar suas casas era mais fácil dizer do que fazer. Talvez eles concordassem com Sinwar, ou não tivessem para onde ir, ou temessem represálias do Hamas se partissem, ou temessem nunca serem autorizados a voltar para casa, como seus avós após fugirem dos combates em 1948. E assim, Golani e as outras brigadas enfrentaram uma escolha terrível entre proteger os soldados israelenses e proteger os civis de Gaza. As forças de defesa de Israel afirmam ter limitado ao máximo as baixas civis, mas críticos dizem o oposto. Cada lado afirma que o saldo comprova sua perspectiva. De qualquer forma, está claro que essa abordagem metódica de garantir território construção por construção se tornou a base para tudo que veio depois. Enquanto os gazenses estavam expostos a inúmeros horrores acima do solo, os combatentes do Hamas se escondiam em túneis subterrâneos em sua extensa rede de túneis. À medida que o número de civis aumentava, os oficiais do Hamas se recusavam a permitir que os civis se abrigassem nos túneis, dizendo de forma inequívoca que os túneis são para nos proteger, referindo-se aos operativos do Hamas, não aos civis. Por décadas, o Hamas se preparou para este confronto, não cavando abrigos para civis, mas centenas de milhas de túneis de ataque. Mas Israel também se preparou. Conheça Yahalom, os engenheiros de combate de elite de Israel. Se há algo que precisa ser explodido de maneira segura e precisa, esses são os seus caras. Mas a rede de túneis em Gaza não era apenas alguns esconderijos. Estamos falando de centenas de milhas de túneis interconectados, alguns com 3 andares de profundidade, completos com eletricidade, ventilação, cozinhas e lançadores. E tudo isso estava funcionando sob infraestrutura civil, prédios residenciais, escolas, instalações da Organização das Nações Unidas e hospitais. E muito disso continha armadilhas. Yahalom teve que descobrir como detectar esses túneis, mapeá-los e depois destruí-los sem desmoronar metade de Gaza no processo. Eles utilizam radar de penetração no solo e robôs especiais capazes de navegar em espaços confinados. O trabalho é extremamente perigoso. Yahalom perdeu vários engenheiros para armadilhas e desabamentos de túneis, e o peso psicológico de trabalhar em espaços subterrâneos confinados e cheios de armadilhas é imenso. Mas peça por peça, túnel por túnel, Yahalom vem desmantelando sistematicamente o que levou anos para o Hamas construir. A seguir, Anjos em Gaza, Unidade 669. Então aqui está a questão. O que você faz quando um soldado é ferido em Gaza, cercado por combatentes inimigos, sem uma maneira clara de tirá-lo de lá? Você chama a Unidade 669. Estes são os médicos de combate de elite de Israel. Imagine paramédicos que trabalham sob fogo, com uma ambulância que muitas vezes é um helicóptero voando para zonas de conflito. E 669 não opera apenas em Gaza. Eles construíram uma reputação internacional através de missões como resgatar 10 marinheiros turcos presos em uma tempestade severa e hospedar o exercício internacional de resgate Sky Angels, com unidades de elite dos Estados Unidos, Itália, Croácia, República Tcheca, Canadá e Holanda.
Mas em Gaza, 669 realizou alguns resgates incríveis. Mais de 1.800 soldados feridos foram evacuados desde outubro de 2023, sendo 1.600 apenas de Gaza. Pousando helicópteros em áreas onde os combatentes do Hamas estão ativos, realizando cirurgias de emergência sob fogo, carregando soldados feridos e levando-os para a segurança. As taxas de sobrevivência falam por si mesmas. Soldados que poderiam ter sido perdidos em conflitos anteriores estão voltando para casa graças às missões aparentemente impossíveis realizadas pelos 669. Mas não são todos os soldados no chão em Gaza, ou talvez eu devesse dizer que não são todos os soldados humanos. Conheça o Wildcats, a unidade de forças especiais caninas de Israel. Os cães são treinados por até 2 anos para detectar armadilhas, encontrar entradas de túneis e até mesmo procurar sobreviventes em edifícios desabados. Eles possuem câmeras que transmitem vídeo ao vivo para seus treinadores. Em Gaza, eles têm botinhas protetoras especialmente projetadas para os cães, pois os escombros urbanos podem cortar suas patas. Cada cão trabalha com um treinador específico e o vínculo entre eles é lendário. Os cães de Wildcats rastejam por túneis, verificam se os edifícios estão prontos para explodir e vasculham áreas inseguras para soldados humanos. Os cães têm sido fundamentais para encontrar entradas de túneis que teriam sido quase impossíveis para os humanos detectar. Apesar de parecerem estar se divertindo, com caudas abanando, esses guerreiros peludos estão envolvidos em um negócio sério. Treinadores e cães foram feridos ou perdidos em ação. Mas muitos soldados dizem que, no meio de toda a intensidade, ver um cão determinado fazendo seu trabalho traz um pouco de luz para uma situação de outra forma pesada. E finalmente, há a unidade de Forças de Defesa de Israel que não é capturada na câmera. Uma coisa sobre as operações militares modernas. Para cada resgate dramático ou operação de túnel, há uma campanha digital invisível acontecendo nos bastidores. Unidade 8200, a unidade de inteligência cibernética e de sinais de Israel, conhecida em hebraico como Shimone Matayim. O que é inteligência de sinais? Isso varia desde monitorar sinais de rádio, chamadas mensagens de texto, até interceptar dados de radares e mísseis. Fundada oficialmente em 1952, as origens de Shimone Matayim datam da década de 1930. Mas a unidade realmente só começou a tomar sua forma moderna depois que Israel sofreu o ataque surpresa que iniciou a Guerra do Yom Kippur. Após esse grande fracasso de inteligência, as unidades de inteligência de Israel passaram por uma grande reformulação, uma reformulação que eventualmente impulsionou Shimone Matayim para a vanguarda da inteligência e inovação tecnológica israelense. Hoje, Shimone Matayim é a maior unidade de inteligência das Forças de Defesa de Israel, com cerca de 5.000 membros, amplamente considerada ao mesmo nível da Agência de Segurança Nacional em tudo, exceto escala. Mas Shimone Matayim se tornou algo maior do que apenas uma unidade militar. É um fenômeno cultural em Israel. Mais de 40% das startups unicórnio israelenses, aquelas avaliadas em $1 bilhão, têm pelo menos um fundador ex-aluno de Shimone Matayim. Shimone Matayim, considerada a Harvard da tecnologia israelense, é uma credencial prestigiosa que abre portas no setor de tecnologia e ajudou a estabelecer Israel como a nação das startups. As operações públicas mais famosas de Shimone Matayim incluem um vírus que infiltrou o programa nuclear do Irã e a descoberta de um plano do Estado Islâmico do Iraque e da Síria para derrubar um avião civil. Em Gaza, Shimone Matayim fornece inteligência vital em tempo real por meio de interceptações de sinais e operações cibernéticas. Quando os comandantes do Hamas tentam se comunicar, Shimone Matayim tenta interceptar essas comunicações. Shimone Matayim agora se juntou à revolução da inteligência artificial usando ferramentas avançadas como a Fire Factory para processar grandes quantidades de dados, gerar listas de alvos de alto valor e otimizar horários de ataque. Os analistas de Shimone Matayim trabalham ininterruptamente rastreando alvos prioritários e atrapalhando a coordenação das operações do Hamas. Mas a grande questão é, para onde Shimone Matayim irá a seguir? Assim como a unidade foi transformada após a comunidade de inteligência israelense falhar em impedir a guerra de Yom Kippur, resta ver como a falha de 7 de outubro mudará a inteligência israelense. Do que podemos ter certeza é que, à medida que este conflito continua a evoluir, todas essas unidades e outras semelhantes continuarão a se adaptar para cumprir o D de Forças de Defesa de Israel.